A questão de por que um número significativo de pessoas parece desaparecer do círculo social após os 70 anos frequentemente causa perplexidade. As razões para esse fenômeno nem sempre residem em mágoas, isolamento ou ressentimentos antigos. Muitas vezes, isso se deve a uma consciência interna mais profunda, uma espécie de despertar pessoal silencioso que muda radicalmente a abordagem de como se distribui o próprio tempo. A pessoa pode descobrir que seu antigo desejo de visitar ativamente os outros diminuiu consideravelmente. E se essa sensação lhe é familiar, entenda, não é um sinal de solidão ou engano. Pelo contrário, por trás disso há uma sabedoria especial, sobre a qual a sociedade costuma silenciar. A seguir, serão detalhados 6 argumentos convincentes que explicam por que muitos idosos param de visitar ativamente as pessoas após os 70 anos. É importante ressaltar que não se trata apenas de questões de conveniência ou saúde. Essas razões são muito mais profundas, revelando por que a renúncia a certos hábitos sociais não é um sinal de declínio, mas sim um indicador de crescimento pessoal, de clareza e da preferência pela paz interior em detrimento da interação superficial. A essência não é afastar-se das pessoas, mas finalmente voltar-se para si mesmo. Assim, se alguma vez lhe ocorreu a ideia, eu simplesmente não quero mais ir a lugar nenhum, ao final desta reflexão, talvez você não apenas compreenda as origens desse sentimento, mas também encontre motivos para se orgulhar dele. Em primeiro lugar, uma das razões-chave é o estabelecimento de limites emocionais. Após atingir a marca dos 70 anos, uma das descobertas mais surpreendentes é a percepção de quanta energia emocional certos encontros sociais consomem. Se a fadiga física após sair de casa é esperada, o esgotamento emocional se insinua discretamente, deixando uma marca profunda. Conversas que antes pareciam leves e descontraídas agora podem ser sentidas como um fardo pesado. Ouvir incessantemente as queixas alheias, mergulhar em dramas ou monólogos onde o interlocutor não demonstra interesse em seu estado, pode levar a um esgotamento mental completo. A pessoa retorna desses encontros não descansada, mas completamente exausta. Gradualmente, surge uma compreensão clara. Nem toda interação beneficia a alma. E embora os outros frequentemente tendam a supor que o afastamento é causado pela idade ou por doenças, a verdade é que a pessoa simplesmente se torna mais seletiva em onde investe suas forças emocionais. Os limites emocionais nessa idade se transformam em uma forma de sobrevivência, e não em uma manifestação de egoísmo. O idoso não está mais disposto a sacrificar sua paz interior apenas para manter as aparências ou corresponder às expectativas de alguém. Essa mudança fundamental é, na verdade, um poderoso testemunho de crescimento psicológico. Nos anos mais jovens, a sociedade nos ensinava a agradar os outros, a ser educados, a comparecer a eventos, mesmo sem vontade. No entanto, o processo de envelhecimento nos convida a abandonar essas instalações. Ele ensina que proteger o próprio espaço emocional não é grosseria, mas uma ação saudável e necessária, especialmente após décadas em que os interesses alheios foram priorizados. Chega o momento em que é preciso começar a respeitar as próprias necessidades. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de Paul, que completou 82 anos. Ele tinha o hábito de visitar a casa de seu irmão a cada 2 semanas, aos domingos. No entanto, com o tempo, Paul começou a notar um padrão preocupante. Praticamente toda visita invariavelmente se transformava em discussões acaloradas sobre política, eventos passados ou antigas mágoas familiares. Paul voltava para casa sentindo profunda ansiedade e raiva, e precisava de longas horas para se recompor e se acalmar. Um dia, ele tomou uma decisão silenciosa, mas firme, de parar com essas visitas. Seu irmão, talvez, nunca tenha conseguido entender completamente essa atitude, mas Paul compreendeu seu verdadeiro significado. Ele concluiu que a paz interior era muito mais valiosa do que uma rotina estabelecida, e que pertencer a uma família de forma alguma garantia uma influência positiva no estado emocional. O estabelecimento de limites emocionais também implica uma compreensão clara do momento em que uma visita deixa de ser mútua. Existe uma diferença fundamental entre o desejo sincero de vê-lo e a simples expectativa de sua presença. Esse sentimento é fácil de perceber quando o interlocutor parece distraído durante o tempo juntos ou verifica constantemente o telefone em vez de realmente ouvir. A sensação de ser mais tolerado do que valorizado, com a idade, torna-se completamente impossível de ignorar. Portanto, em vez de continuar a perseguir relacionamentos unilaterais, a pessoa começa a guardar seu tempo para aqueles que realmente inspiram e enriquecem sua vida. Não se trata de romper completamente os laços ou guardar ressentimentos. É mais uma questão de respeito pelo próprio bem-estar emocional, assim como se respeita uma dor nas costas ou nos pés. Ninguém percorreria 8 quilômetros com o tornozelo torcido, então por que se envolver em conversas que literalmente reviram a alma? Às vezes,
O maior presente que uma pessoa pode dar a si mesma depois dos 70 anos é a permissão para parar de aparecer em lugares que não se sentem mais como um lar. Em segundo lugar, ocorre uma profunda reavaliação do tempo. Uma das mais sábias compreensões que vem com a idade é a de que o tempo deixa de ser algo de que se pode dispor livremente. Na juventude, a pessoa podia passar tardes inteiras despreocupadamente em reuniões familiares ou conversar por horas com vizinhos puramente por cortesia, ingenuamente acreditando que o tempo sempre seria abundante. No entanto, assim que se completa 70 anos, algo muda drasticamente. O tempo não parece mais um fluxo infinito. Ele começa a ser sentido como um recurso raro, incrivelmente precioso e profundamente pessoal. Isso significa que cada momento que a pessoa dedica a alguém deve ser verdadeiramente valioso. Não se trata de egoísmo, mas de um profundo respeito pelo que o próprio tempo realmente significa para você. Agora, cada hora passada com os outros é uma hora não gasta na própria cura, no descanso pleno ou na imersão no que ainda traz verdadeira alegria. Nessa idade, a pessoa percebe mais agudamente do que nunca que não restam muitas manhãs para tomar café tranquilamente, não muitas caminhadas sob o sol ameno, não muitos livros não lidos ou canções que podem ser cantaroladas baixinho. Essa compreensão não oprime, pelo contrário, ela dá força. É por isso que muitos idosos gradualmente param de visitar certas pessoas, não por ressentimento ou malícia, mas porque reavaliaram o verdadeiro propósito de seu tempo. Ele é destinado ao que os preenche, e não ao que os esgota. É para conexões profundas e significativas, e não para conversas vazias que giram em círculos. É para a realização de seus próprios sonhos, por mais modestos ou simples que sejam, e não para constante adaptação aos planos alheios. Consideremos, por exemplo, a história de Lorraine, de 76 anos. Por décadas, ela percorreu um caminho de 3 horas mensalmente para visitar sua prima. Elas conversavam, comiam juntas, assistiam aos mesmos programas de televisão e, então, ela fazia o caminho de volta. No entanto, depois de um tempo, Lorraine começou a notar que essas visitas não lhe traziam mais a mesma alegria. Elas não eram ruins, mas também não traziam nenhuma satisfação. E 3 horas em cada sentido começaram a parecer um preço muito alto. Um dia, ela disse: "Eu preferiria passar esse tempo no lago com meu caderno de esboços." E ela realmente o fez. Ela se sentiu mais leve, mais viva, como se tivesse tirado um peso enorme. Essa é uma forma de maturidade sobre a qual muitos preferem não falar. A capacidade de dizer não, obrigado e, ao mesmo tempo, não sentir culpa. A pessoa não está sendo rude, está gerenciando sabiamente o tempo precioso que lhe resta. Ela está criando sua vida como uma obra de arte, escolhendo cuidadosamente as cores e os momentos que parecem certos, e descartando aqueles que não servem mais à sua criação. Em terceiro lugar, uma das razões mais significativas pelas quais os idosos param de visitar os outros após os 70 anos é que o custo emocional de tais visitas simplesmente se torna excessivamente alto. Não se trata de antissocialidade, mas de honestidade emocional consigo mesmo. Na juventude, a pessoa talvez estivesse disposta a tolerar conversas vazias, fofocas ou até mesmo sutis jogos de poder que algumas pessoas praticam. No entanto, agora sua tolerância à desordem emocional se esgotou. E isso não é uma falha, mas sim um sinal de profunda maturidade emocional. Nesta fase da vida, muitos idosos começam a sentir agudamente o quão exaustos se sentem após certas visitas. Não é que algo dramático ou conflituoso aconteça durante esses encontros. Na verdade, muitas vezes é o contrário. É o vazio e a falta de conteúdo da interação que se mostram mais exaustivos. A pessoa ouve os outros falarem sobre coisas que não têm mais nenhum significado para ela. Ela acena em resposta a conversas que parecem repetitivas, superficiais ou completamente desconectadas de quem ela se tornou. E quando ela vai embora, não se sente revigorada, mas completamente esgotada. Esse tipo de fadiga emocional é frequentemente mal interpretado pelos outros. Podem dizer que a pessoa está se tornando distante ou perdendo seu brilho anterior, mas a verdade é que ela simplesmente superou a necessidade de atuar para os outros. Ela não sente mais a necessidade de se explicar ou justificar seu silêncio. Por décadas, ela apareceu, sorriu educadamente, fez o que se esperava dela, e agora, finalmente, ela escolhe priorizar sua paz interior. Do ponto de vista psicológico, essa mudança faz parte da chamada teoria da seletividade socioemocional. À medida que envelhecem, as pessoas se tornam mais seletivas com quem passam tempo, focando em relacionamentos que são emocionalmente significativos e trazem satisfação. Isso significa recusar interações que parecem obrigatórias, transacionais ou emocionalmente vazias. A pessoa começa a valorizar a profundidade dos relacionamentos mais do que sua frequência,
e chega a entender que a solidão muitas vezes pode ser mais nutritiva para a alma do que uma conexão forçada e sem conteúdo. Tomemos, por exemplo, Harold, de 74 anos. Ele visitava sua grande família todos os fins de semana, mesmo quando essas reuniões o deixavam se sentindo invisível e não ouvido. Ninguém realmente perguntava como ele estava. Ninguém realmente ouvia. Eles estavam muito ocupados, interrompendo uns aos outros ou se gabando de seus últimos gadgets ou férias. Às vezes, Harold simplesmente parava de frequentar essas reuniões, e isso não era ditado por malícia, mas por um profundo autorrespeito. Agora, ele dedica esse tempo à jardinagem, à leitura ou a caminhadas com um amigo próximo que genuinamente o compreende e o vê. E ele nunca se sentiu tão emocionalmente equilibrado. Se você já se sentiu exausto depois de visitar alguém, e não se trata apenas de cansaço, mas de esgotamento emocional, essa é sua sabedoria interior tentando lhe dizer algo. Ela diz que você não deve continuar a dar partes de si mesmo a pessoas que não valorizam isso. E uma vez que você ouve essa mensagem, você não pode mais esquecê-la. Você entende que escolher a paz emocional em vez da performance social não é egoísmo, é sobrevivência. Essa é a sabedoria que só vem com a idade. Em quarto lugar, a energia física desempenha um papel significativo. O que ninguém avisa depois dos 70 anos é como cada saída, por mais simples que pareça, começa a ser sentida como uma missão de dia inteiro. Mesmo uma breve visita à casa de alguém pode consumir muito mais energia do que o esperado. A pessoa pode começar com boas intenções, vestir-se, levar um pequeno presente ou sobremesa, sair pela porta. Mas quando ela volta para casa, parece que escalou uma montanha. E essa mudança na resistência não é um sinal de fraqueza. É simplesmente a maneira natural do corpo pedir mais respeito por suas capacidades. Após os 70 anos, a energia de uma pessoa se torna um recurso limitado e precioso. Isso se manifesta não apenas no quanto se pode fazer em um dia, mas também no tempo necessário para se recuperar após o esforço. Uma visita de 2 horas pode custar o resto do dia ou até o dia seguinte. E quando os outros não veem esse custo, frequentemente julgam mal a ausência da pessoa. Podem dizer que ela não aparece mais. Mas eles não veem o que custa para ela aparecer. Por trás de cada decisão de não ir, há uma ponderação silenciosa, mas cuidadosa, do que o corpo pode suportar e do que não pode. Também cresce a consciência de quão pouco tempo e energia se deseja gastar com desconforto. Sentar em cadeiras duras, sorrir educadamente durante longas conversas, consumir alimentos que não são adequados para o corpo, subir escadas ou rampas com joelhos trêmulos, todas essas coisas não importavam muito quando a pessoa tinha 40 ou 50 anos, mas agora adquirem um significado enorme. E em vez de se forçar a passar por elas apenas para que os outros se sintam bem, a pessoa começa a escolher o descanso em vez do esforço, o conforto em vez das obrigações. Do ponto de vista psicológico, isso faz parte do que é conhecido como sabedoria incorporada. É a ideia de que o corpo carrega seu próprio tipo de inteligência. Ele sabe quando é o suficiente. Ele sinaliza que a energia tem valor e deve ser protegida, e não gasta em coisas que não trazem alegria ou nutrição. E para muitos idosos, honrar essa sabedoria se torna uma nova forma de autorrespeito. Tomemos Bárbara, de 78 anos. Ela costumava frequentar regularmente os encontros semanais de café com um grupo de velhos amigos. Mas ultimamente, o ato de dirigir até lá, estacionar, caminhar pelo estacionamento e sentar em um banco instável a deixava doente por várias horas. Quando ela finalmente decidiu parar de ir, seus amigos ficaram surpresos. Um deles até disse: "Mas sentimos sua falta." E Bárbara respondeu gentilmente, mas firmemente: "Eu também sinto falta de mim mesma. Especialmente quando me esforço demais." A verdade é que recusar uma visita não significa que a pessoa parou de se importar. Significa que ela começou a ouvir. Ouvir o que seu corpo precisa. Ouvir a exaustão silenciosa que se acumula depois que muita energia social foi gasta. A pessoa não está mais funcionando com o mesmo combustível de antes. E fingir o contrário só leva ao esgotamento. Escolher menos saídas, visitas mais curtas ou simplesmente ficar em casa não é preguiça, é sabedoria em movimento. Em quinto lugar, chega um período de economia emocional. Algo poderoso acontece quando a pessoa atinge certa idade. Ela começa a entender o verdadeiro valor de sua energia emocional. E assim como não jogaria seu dinheiro fora em coisas que não dão nada em troca, ela para de gastar seus sentimentos com pessoas ou situações que a deixam apenas esgotada, ansiosa ou despercebida. Isso é o que chamamos de economia emocional. É uma das verdades mais libertadoras sobre o envelhecimento que ninguém lhe conta. Por décadas, a pessoa talvez tenha tolerado certos comportamentos, perdoado muito rapidamente,
tentado manter a paz à sua custa. Ela pode ter sorrido através de comentários ofensivos, mordido a língua para evitar discussões, ou comparecido a eventos familiares mesmo quando estava exausta ou era tratada com desrespeito. Por quê? Porque ela acreditava que seu papel era ser complacente, manter relacionamentos, evitar tensões. Mas quando ela chega aos 70, essa máscara começa a cair. E por uma boa razão. A pessoa entende que sua bateria emocional não recarrega tão rapidamente. A energia negativa permanece por mais tempo. O estresse atinge mais forte. E o mais importante, a pessoa não sente mais a necessidade de provar nada ou buscar a aprovação dos outros. Essa clareza recém-descoberta lhe concede o direito de dizer: não preciso mais disso na minha vida. Seja um amigo que critica constantemente, um irmão ou irmã que esgota as forças emocionais, ou um vizinho que liga exclusivamente para reclamar, a pessoa começa a escolher a paz interior em vez da cortesia ostensiva. Não se trata de se tornar frio ou indiferente. Na verdade, é exatamente o oposto. A pessoa começa a investir mais profundamente em relacionamentos com pessoas que trazem calor, apoio e respeito mútuo. Ela para de perseguir aqueles que não retornam as ligações. Ela para de se explicar para pessoas que nunca a entenderam. Ela começa a tratar seu mundo emocional como um jardim. Ela arranca a toxicidade para que a alegria possa crescer livremente. Tomemos, por exemplo, Walter. Ele tem 82 anos e ligava para o filho todos os domingos. Embora as conversas sempre terminassem em tensão, o filho nunca perguntava como ele estava, sempre apressava a conversa e frequentemente fazia comentários sarcásticos sobre suas escolhas. Depois de um tempo, Walter disse a si mesmo: isso não é amor, é dever. Então ele parou de ligar, não para punir, mas para se proteger. E lentamente ele percebeu que se sentia mais calmo. Ele começou a investir a mesma energia em um vizinho com quem ele se aproximou resolvendo palavras cruzadas e discutindo música jazz. É assim que a economia emocional se parece. Nesta fase da vida, a pessoa começa a entender que tem o direito, não, até mesmo a responsabilidade de proteger seu bem-estar emocional. Ela ganhou o direito de guardar sua paz sem desculpas. Ela não precisa mais comparecer a cada discussão para a qual é convidada. Ela não precisa perseguir o amor ou convencer ninguém de seu valor. Ela sabe quem é, o que oferece e o que não vai mais tolerar. É um tipo de sabedoria emocional que os jovens muitas vezes ainda não conseguem compreender totalmente, mas que se torna cristalina após os 70 anos. A pessoa para de dar energia a pessoas que trazem apenas caos. E nesse silêncio, nessa distância tranquila, ela redescobre partes de si mesma que estavam enterradas sob anos de obrigações emocionais. Ela finalmente sente como é respirar livremente sem culpa, sem drama, sem barulho. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. Em sexto lugar, ocorre o despertar do autorrespeito. Chega um momento nos anos mais tardios em que a pessoa para de pedir permissão para se valorizar. E quando esse momento chega, algo dentro dela muda. A necessidade de agradar desaparece. O medo de decepcionar os outros se dissolve. E em vez disso, um instinto mais profundo assume o controle, o instinto de proteger sua dignidade. Isso é o que pode ser chamado de despertar do autorrespeito. Ele não vem com fogos de artifício ou declarações grandiosas. Ele vem silenciosamente, geralmente depois que a pessoa foi ignorada, desconsiderada ou mal compreendida muitas vezes. Mas uma vez que ele chega, ele muda para sempre a forma como ela se manifesta no mundo. Quando a pessoa é mais jovem, é fácil confundir bondade com complacência. Ela se esforça para ajudar, agradar, suavizar as arestas. Ela diminui suas necessidades para que os outros se sintam mais importantes. Ela minimiza seus sucessos para que os outros não se sintam pequenos. Ela diz sim, quando na verdade quer dizer não, porque o custo de decepcionar os outros parece muito alto. Mas depois dos 70 anos, o custo de trair a si mesma começa a parecer ainda maior. É então que a pessoa começa a escolher de forma diferente. Ela recusa convites que parecem obrigações. Ela para de entreter pessoas que a tratam como uma opção secundária. Ela se afasta de conversas que esgotam seu espírito. Ela para de baixar seus padrões apenas para se sentir incluída, porque, no fundo, ela percebe algo simples e poderoso. A paz é mais importante que a popularidade. Existe uma força silenciosa que os idosos carregam. Ela pode ser notada na forma como andam, falam e mantêm contato visual. Não é arrogância, é autorrespeito merecido. É o resultado de décadas de subestimação, incompreensão e de ser mandado se acalmar. É um conhecimento interno que diz: eu vivi o suficiente para saber o que mereço. E com esse conhecimento,
A pessoa começa a criar limites, não por raiva, mas por um profundo amor próprio. Considere Marilyn, de 76 anos. Durante a maior parte de sua vida, ela foi a pessoa para quem todos ligavam quando precisavam de um favor. Cuidar dos netos, receber convidados em feriados, emprestar dinheiro, organizar eventos. Ela fazia tudo isso, muitas vezes em detrimento de sua própria saúde. Mas há um ano, ela decidiu mudar sua abordagem. Ela recusou educadamente o próximo grande evento familiar e, em vez disso, passou um fim de semana tranquilo no lago, sozinha. Sua filha ficou chocada. Mas mãe, todos contam com você. E Marilyn respondeu gentilmente, mas firmemente, desta vez, estou contando comigo mesma. Essa decisão mudou não apenas um fim de semana, mas toda a sua dinâmica com a família. Eles aprenderam a respeitar seu espaço. E ela aprendeu a respeitar suas necessidades. Esse despertar do autorrespeito de forma alguma significa afastar as pessoas. Pelo contrário, ele demonstra aos outros como devem tratá-lo, através de como você trata a si mesmo. Quando a pessoa para de implorar por migalhas de atenção, as pessoas ou se elevam a um novo nível de interação para encontrá-la em pé de igualdade, ou naturalmente se afastam de seu círculo social. E em qualquer caso, a pessoa sai ganhando, pois seu valor não depende mais da aprovação externa. Ela se mantém firme em suas próprias bases. Em conclusão, se você atingiu os 70 anos e descobriu que está se afastando de visitas sociais, prefere a solidão à conversa vazia ou até se pergunta por que seu círculo social agora parece significativamente menor, é importante perceber algo extremamente significativo. Você não está quebrado. Você não está desistindo. O que está acontecendo com você, muitas vezes sem plena consciência, é uma transição para uma versão mais sábia e autêntica de si mesmo. O envelhecimento, apesar de todas as suas dificuldades e desafios, também é uma das experiências mais esclarecedoras pelas quais uma pessoa passa. Ele descarta a casca, o ruído externo, os deveres e obrigações impostos. Ele ajuda a ver o mundo com um olhar mais aguçado e a sentir com o coração mais suave. Ele revela o que realmente importa e o que nunca importou. E parte dessa profunda revelação é a seguinte: nem todo relacionamento é feito para durar para sempre. Nem todo convite deve ser aceito. E nem toda versão de você mesmo deve permanecer inalterada. Você está evoluindo. E essa evolução às vezes significa afastar-se de pessoas, lugares ou rotinas que não servem mais à sua paz interior. Significa proteger sua energia como algo sagrado, porque ela é. Significa escolher a profundidade em vez do drama, a honestidade em vez da harmonia aparente e a verdade em vez de seguir tradições ultrapassadas. E embora esse caminho possa às vezes parecer solitário, é na verdade onde seu verdadeiro eu começa a brilhar. Então, se você parou de visitar as pessoas com tanta frequência, não permita que a culpa sussurre que você é egoísta. Você é seletivo. Se você se encontra desfrutando de manhãs tranquilas em vez de reuniões barulhentas, isso não o torna distante. Isso significa que você está ouvindo o ritmo de sua própria alma. E se os outros não entendem isso, está perfeitamente normal. Nem todos estão destinados a acompanhá-lo em sua estação mais sábia da vida. Você mereceu essa paz. Você mereceu o direito de priorizar a si mesmo. E você mereceu a sabedoria de saber que recuar não é o mesmo que desistir. É um envelhecimento gracioso.